Olá pessoal, dando continuidade, então agora a gente pode começar realmente a fazer a aula e seguir com os exercícios. Uma informação aqui interessante é que eu estou usando o Toon Boom Harmony, que na verdade existem 3 versões do Toon Boom para você usar. Existe o Toon Boom Pro, o Toon Boom Animate e o Toon Boom Harmony. Para vocês conseguirem seguir certinho as aulas, eu recomendo que vocês usem o Harmony também, porque existem algumas diferenças de interface da Harmony para o Pro, para o Animate, e que podem acabar confundindo na hora da aula. Mas também não é nada muito grave. Se você já tiver a versão Pro ou já tiver a versão Animate aí, dá para seguir tranquilamente. Então, vamos lá. Vocês têm aqui a interface, né? Que é aquela interface super básica para software de animação. Então aqui do lado você tem a sua barra de ferramentas do lado esquerdo, do lado direito você tem as propriedades de cada ferramenta que está selecionada. Aqui do lado de onde você tem as ferramentas, as propriedades dessa ferramenta, você tem aqui a biblioteca, que é basicamente uma biblioteca de arquivos. A gente vai estar usando isso futuramente para quando for organizar um projeto mais complexo, né? Por enquanto a gente não precisa ver isso. E aqui embaixo, né, dessa guiazinha, você tem a paleta de cores e a paleta da sua cena, né? Onde você pode escolher aqui suas cores preto, branco, a cor da sua pencil, né? Da sua caneta, do seu lápis e assim por diante. Aqui do lado de cor você tem o Node View, que é basicamente um editor de nós. A gente vai ver isso futuramente. Isso aqui também é uma parte um pouco mais complexa e avançada do Toon Boom, então não precisam se preocupar com isso aqui agora. E aqui embaixo você tem as layers, né? Por enquanto não tenho nenhuma layer, mas funciona basicamente como no Photoshop ou no Illustrator ou qualquer outro software com manipulação de layers que vocês conhecem. E do lado direito aqui das layers a gente tem a nossa timeline, ou seja, a nossa linha do tempo, que é onde a gente vai poder manipular o tempo para fazer as nossas animações, certo? Então, nada demais. Se vocês quiserem saber sobre atalhos, é só vocês virem aqui no menu Edit, Preferences, e a primeira guia que aparece aqui para vocês é a guia Shortcuts, que é basicamente atalhos que vocês podem ver do Toon Boom. Então, se tiverem alguma dúvida sobre atalhos gerais de adicionar um frame depois da seleção, é o primeiro que tem aqui, né, no geral. Atalhos de câmera, atalhos da linha do tempo, atalhos do Node View, vocês podem estar vendo aqui no menu de preferências, beleza? Então, eu vou começar importando aqui uma imagem. Venho aqui em File, Import, Images. Aí vai estar aqui essa janela onde eu vou poder importar uma imagem. É só vir em Browse e procurar a imagem que eu quero importar. Eu já deixei preparado um personagem, que é o que a gente vai usar aqui nessa aula. Vocês podem usar este personagem que eu estou usando aqui, pois ele vai estar disponível para vocês baixarem. Ou vai poder usar o personagem que vocês quiserem aí no formato PNG, que seja bem fácil. Eu recomendo que use o mesmo que o meu, para não sair nada errado. E depois que vocês fizerem este, vocês podem fazer outros, que é até bom que vocês exercitam mais de uma vez. E aí eu vou dar um OK. Eu vou ter aqui meu personagem importado para o Toon Boom. Bem, algumas considerações são importantes. Aqui, ó, no canto direito da minha visão, né, de onde eu estou vendo, eu tenho a guia câmera, a guia drawing e a guia function. A gente vai ficar basicamente transitando entre essas guias, né, na hora da gente preparar o nosso personagem. Eu importei um personagem que está no formato PNG, né, então ele é bitmap, não é vetorizado. A gente vai transformar isso aqui em vetor, vai mais ou menos vetorizar ele, né, para poder usar ele futuramente. Para a gente fazer isso, a gente vai sair daqui da guia câmera, vai vir para a guia drawing e vocês vão ver que não vai ter nada, não vai aparecer nada. A gente tem aqui na nossa layer, né, a nossa imagem PNG, que no caso aqui está com o nome de Full Concept. Mas aqui na minha guia Drawing, que é a guia de desenho, não está aparecendo nada. Para aparecer alguma coisa aqui no meu personagem, primeiro eu vou criar uma outra layer, uma outra camada, clicando aqui nesse maisinho. Essa outra camada eu vou chamar de cabeça vetor. Ok? Vou adicionar e fechar. E agora sim o meu personagem apareceu. Se ainda não tiverem aparecido para vocês aí a guia, né, o PNG que eu importei, é porque provavelmente
esta lâmpadazinha aqui em cima vai estar desligada. Se eu desligar, ele some. Se eu ligar, ele aparece, porque é o modo Light Table. É como se eu tivesse uma luz por trás da minha mesa de desenho. E é basicamente aqui que a gente vai fazer a nossa vetorização, né? Que a gente vai fazer a nossa preparação do personagem para poder depois pintar, irrigar e assim por diante. Bem, aqui a gente já tem algumas ferramentinhas que vocês vão aprender e que são bem interessantes. Se eu vier aqui na minha barra de ferramentas, onde eu tenho aqui ferramenta de seleção, ferramenta de edição, o meu pincel e o meu lápis, eu vou selecionar o lápis e vocês vão ver que o Toon ele é bem esperto, é um software bem inteligente, que ele corrige o seu traço e ele te ajuda isso com alguns algoritmos que são muito bons. Então se eu desenho, por exemplo, uma linha reta, você já percebe que ele deu uma corrigida nessa minha linha. Eu vou dar Ctrl Z e vou desenhar de novo. Ó. Você vê que a linha ela tá meio esquisita e quando eu solto o botão, ele corrige. Ele deixa mais suave. Eu posso editar isso aqui nas minhas propriedades dessa ferramenta, nas propriedades da minha ferramenta de lápis e de qualquer outra que eu tiver selecionado. Posso modificar aqui o tamanho e posso modificar aqui o smoothing. O que é o smoothing? É basicamente a suavidade, né, da minha ferramenta, de como eu vou usar ela. Então, se eu aumento aqui o meu smoothing, ele vai deixar ela mais suave quando eu desenhar. Tá vendo? Ela fica toda torta e depois ele suaviza sozinho. Tá bom? Então vocês podem mexer aqui também da forma que vocês preferirem. E se vocês estiverem usando o Toon Harmony, você vai ter essas opções aqui, bastante opção de traços diferentes, né? Então eu tenho o Pencil 1, que é o basicão, mas eu tenho um aqui que é muito interessante, que é, por exemplo, esse Curved Above Thickness, que ele faz isso daqui, tá vendo? Ele afunila tanto o início quanto o final do meu traço. Interessante também. A gente não vai usar esse, mas é interessante para vocês verem. Tá? Pode apagar esses traços todos. Para quem tem tablet, o Toon é para vir já configurado para pressão, tá bom? Para quem está usando o tablet, ele já tem que vir configurado para pressão. Então já vai vir funcionando certinho. Nesta aula eu não estou usando o tablet, porque eu vou mostrar a ferramenta de Bezier e de modificação das curvas, justamente para quem não tem tablet conseguir acompanhar as aulas também. Se você tiver tablet, aqui na hora de fazer a vetorização da cabeça, basta você selecionar a ferramenta de lápis, modifica aqui o traço da forma que você achar melhor. Eu vou ficar usando o Pencil 1 mesmo, tá bom? Que é o padrão. E aqui nas cores você vai poder usar aqui a linha vetorizada, que tem o preto, branco, vermelho, verde, azul, e embaixo de tudo você tem a linha vetorizada, que já é o vetor, tá bom? Para quem tem tablet, depois dessas configurações, basta você começar a contornar o seu desenho tranquilamente, o desenho que você tiver aí, que ele já vai vetorizando para você. Essas linhas já são vetorizadas. Para quem não tem tablet e está usando o mouse, aí vem a magia, que é um pouco mais demorada, mas ela também serve perfeitamente bem. Se eu desenhar uma linha aqui de novo, ele vai corrigir a linha para mim, vai deixar ela bem smooth, né? Só que eu posso modificar esta linha. Eu posso mexer nas propriedades dela. Se eu pegar aqui a minha ferramenta de seleção, que é basicamente a setinha preta, eu clico nessa linha, eu posso aumentar e diminuir o tamanho dela, tá vendo? Posso fazer o que eu quiser aqui com a minha ferramenta de seleção. Posso girar a minha linha como um todo, e eu tenho um total controle sobre a manipulação. Porém, se eu vier aqui nessa minha setinha branca, que é o editor de curvas, de contornos, e clicar na minha linha, aí ele já mostra mais parâmetros. Ele mostra que na verdade essa minha linha é feita de uma ligação de vários pontos, tá vendo? Eu tenho várias ligações aqui, pontos sendo ligados, e eu posso editar esses pontos. Então eu pego esse ponto específico, jogo para cima, esse ponto específico jogo para baixo, esse outro jogo para cima, e assim por diante. Posso fazer da forma que eu quiser, tá bom? Se eu der 2 cliques em cima de qualquer ponto, ele vai abrir a minha ferramenta de Bezier. Para quem já mexe com Illustrator e Photoshop, é a mesma coisa. Bezier, o que é? É basicamente eu tenho aqui essas duas linhas, tá bom? Em cima desse meu ponto, e eu posso mexer nessas minhas linhas para rotacionar aqui o meu ponto, fazendo essa interseção, tá vendo?
Isso é muito útil para eu poder deixar as minhas linhas, meus traços mais suaves, até mesmo para quem usa tablet. Então, se você fez um traço que você não ficou muito satisfeito, mas você também não quer apagar ele para fazer de novo, basta você vir aqui na minha ferramenta de contorno e eu posso editar e deixar ela mais suave. Eu também posso apagar as linhas. Então, eu chego aqui nessa linha, clico, aperto o Delete e eu apago. Posso apagar todas as linhas, por exemplo, que estão ligando o início e o final, e o meu traço vai se transformar numa linha reta. Basicamente isso. Então, essa ferramenta é muito boa, a gente vai usar ela bastante para poder fazer o contorno da cabeça do nosso personagem. Bem, por enquanto é isso que vocês vão precisar, tá? Para fazer todo o contorno do nosso personagem. A gente vai começar pela cabeça. E uma coisa que vocês precisam saber é que para animação 2D, especialmente animação 2D digital e cutout, a gente vai fazer tudo bem separadinho. Então a cabeça vai ser uma layer, vai ser separado. O nosso corpo a gente vai fazer ele separado também. O braço vai ser separado um do outro. Inclusive, o braço ele vai ter partes, né? Então a gente vai ter a parte do braço, do antebraço e da mão, onde a gente vai poder modificar isso depois. A perna é a mesma coisa, a gente vai ter aqui a parte da perna, do tornozelo, da panturrilha, do pé, tudo separadinho, tá bom? Justamente para a gente poder ter total controle na hora de fazer o rigging. E então vamos começar aqui com a cabeça. Selecione então a ferramenta de lápis e comecem contornando. Então ele aqui já arruma o traço, mas se eu quiser modificar o traço, que é isso que eu vou fazer, eu posso vir aqui e ir modificando as minhas linhas. Bem, é basicamente isso que a gente vai fazer na cabeça toda. Vocês podem fazer por aí. Eu vou fazer só mais um pouquinho. Por enquanto eu não tenho nenhum comentário adicional, tá bom? Então vocês podem seguir aqui o que eu estou fazendo e a gente continua na próxima aula com a cabeça toda pronta.